Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público do exame da OAB, hoje eu resolvi falar sobre um tema teórico que diz respeito à teoria do negócio jurídico, que é um tema que tem ampla incidência tanto em provas de concurso público e também no exame da ordem. Primeiramente, é importante salientar para vocês onde está inserida a teoria do negócio jurídico, em que consiste o negócio jurídico. Ora, nós sabemos que existem as relações jurídicas e que relação jurídica, aqui eu vou recordar um pouquinho sobre a nossa teoria geral do direito, que relação jurídica não é só a relação jurídica civil, ela pode ser afeita a qualquer outra matéria do nosso direito, do nosso ordenamento jurídico. Ou seja, pode ser uma relação jurídica civil, uma relação jurídica tributária, constitucional, relação jurídica processual, tanto civil quanto penal, e assim sucessivamente. Porém, aqui eu vou me ater tão somente à relação jurídica civil, ou seja, relacionado ou afeito ao campo do direito civil. E o que é essa relação jurídica? É um liame realizado ou consubstanciado entre os sujeitos de direito que vão, então, se ordenar de acordo com um objeto de direito. É uma relação jurídica subjetiva, é uma relação intersubjetiva entre dois sujeitos para com um objeto dentro do nosso ordenamento jurídico. Isso é relação jurídica. Dentro da relação jurídica, que é o gênero em que está inserido o negócio jurídico, nós temos ainda os fatos jurídicos, que são os fatos que acontecem no nosso mundo exterior, que se exteriorizam no nosso mundo e que tem um efeito jurídico, que tem uma eficácia dentro do nosso ordenamento jurídico, que diz respeito ao nosso direito. Aqui, esse fato jurídico ele pode se subdividir entre negócio jurídico, que é o tema da nossa exposição hoje, o ato jurídico e o ato-fato jurídico. O negócio jurídico é uma relação jurídica subjetiva, intersubjetiva entre os sujeitos, relacionada a um objeto com uma autonomia de vontade, com uma liberdade contratual, em que os sujeitos de direito eles vão poder dispor dentro dessa relação jurídica subjetiva de acordo com a sua como melhor lhes aprouverem. Já o ato jurídico, ele pode ser uma declaração de vontade relacionada a um objeto de direito, porém com quase todas as disposições afeitas ao nosso ordenamento jurídico. Então, tudo que está relacionado ao ato jurídico não vai ter uma maior liberdade contratual, uma autonomia de vontade, já vai estar consubstanciados todos os regramentos afeitos ao ato jurídico no nosso ordenamento jurídico, no nosso direito. Aqui eu dou um exemplo para ficar mais concreto para vocês poderem visualizar melhor esse conceito de ato jurídico. O testamento. O testamento, como nós sabemos, é uma declaração de vontade do testador, do proprietário do patrimônio que vai ser deixado pós-mortem, ou seja, para depois da morte, para os herdeiros ou quem bem lhe aprouver, ou seja, para a pessoa que vai ser destinatário desse patrimônio deixado pelo testador. O regramento do testamento está todo disposto no nosso Código Civil, no nosso direito civil. Então, ele não, para se realizar um testamento, não há uma maior liberdade contratual, uma maior autonomia. Então, essa diferença, essa distinção entre o ato jurídico e o negócio jurídico, tendo em vista que o negócio jurídico há uma maior autonomia de vontades, uma maior liberdade contratual, claro, sempre visando a boa-fé objetiva e subjetiva
sempre visando a eticidade, sempre visando toda a principiologia fundante do nosso direito contratual. É claro, como nós veremos posteriormente. Porém, no ato jurídico não há essa liberdade contratual, não há essa autonomia de vontade, porque tudo estará disposto no nosso ordenamento jurídico. E se não fizer de acordo com o regramento que está disposto no nosso Código Civil, vai ser um ato nulo ou um ato inexistente e assim não terá validade perante o nosso ordenamento jurídico. Já o ato fato jurídico é um ato nulo perante o nosso ordenamento jurídico, mas que, por um costume da nossa sociedade, o nosso ordenamento jurídico considera esse ato nulo como válido. Aqui eu cito um exemplo para vocês de uma criança, um menor, um incapaz que compra doces em um mercado e paga. Por assim dizer, seria um negócio jurídico de compra e venda nulo. Por quê? Porque foi realizada essa compra por um menor incapaz, absolutamente incapaz, e que por isso seria uma compra e venda nula, um negócio jurídico nulo perante o nosso ordenamento jurídico. Porém, pela ordem costumeira da nossa sociedade, o ordenamento jurídico, o nosso direito vislumbra-o como um ato válido e o classifica como um ato-fato jurídico, ou seja, que é um ato nulo, porém considerado pelo nosso ordenamento jurídico como válido perante o costume em nossa sociedade. Agora, adentrando mais especificamente na matéria da teoria do negócio jurídico, nós já vislumbramos que o negócio jurídico é uma declaração de vontades dada pelas partes em um negócio, uma relação jurídica intersubjetiva negocial, em que elas vão deliberar de acordo com as suas vontades, com a sua autonomia de vontade, com a liberdade contratual que está íncita a cada cidadão no Estado brasileiro, e que perante essa declaração de vontades é que vai haver então a contratação, ou seja, a negociação, que é o objeto do negócio jurídico. Aqui eu faço menção a essa declaração de vontades porque existem duas teorias que explicam essa declaração de vontades. Existe a teoria subjetiva dada por Savigny, em que ele dizia que a declaração de vontades ela não precisa ser uma declaração expressa, ela pode ser ter uma interpretação íntima, ou seja, no íntimo subjetivo do sujeito. Então, aí é que se vai haver uma interpretação subjetiva do negócio jurídico. Foi adotada pelo nosso Código Civil no artigo 112 do Código Civil de 2002, quando diz que nas declarações de vontades vão se ater mais a intenção do contratante ou do negociante para com a boa-fé no negócio jurídico. Também existe a teoria da declaração expressa de vontades, dada por von Ehring, quando ele dizia que a declaração, para ser válida, para ser eficaz no nosso ordenamento jurídico, há que haver uma declaração expressa pelo sujeito de direito, para que ele externe essa vontade, essa declaração, e que se consubstancie, então, o negócio jurídico. Essa também foi uma teoria adotada pelo nosso Código Civil, no artigo 113 do Código Civil, onde diz que as declarações de vontade devem se alinhar à boa-fé objetiva e à probidade, que são princípios fundantes dos nossos contratos, dos nossos negócios jurídicos, como nós veremos. Aqui eu faço uma parte também para dizer que a declaração de vontades, ela faz parte de um dos elementos essenciais do negócio jurídico, ou seja, se não houver declaração de vontades, não vai existir o contrato, não vai existir o negócio jurídico. Aqui, contrato é um exemplo de negócio jurídico, por isso que muitas vezes muitos doutrinadores, professores de direito colocam o contrato como um exemplo típico de negócio jurídico, porque assim o é.
Então, a declaração de vontades, ela vai consubstanciar a essência do negócio jurídico. Existem ainda os elementos essenciais desses negócios jurídicos, que está disposto no nosso artigo 104 do Código Civil, quando dispõe que os elementos são agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Esses são os objetos essenciais, esses são os elementos, os requisitos essenciais que irão consubstanciar, concretizar um verdadeiro negócio jurídico dentro da nossa teoria do direito civil. Existe uma divisão doutrinária no nosso direito civil, dizendo que existem planos jurídicos que irão concretizar esse negócio jurídico, que é um plano trinário, ou seja, de 3 elementos, 3 planos, então, o plano de existência, o plano de validade e o plano de eficácia do negócio jurídico. O plano de existência seria o plano que iria concretizar como a própria nomenclatura da classificação o dá, a existência do negócio jurídico. Ou seja, que existiria um agente, um sujeito, 2 sujeitos para ver esse negócio, e esse agente, ele teria que ser um agente capaz, ou seja, ele teria que ter uma capacidade plena, ser maior de idade e ser uma pessoa que não tivesse nenhuma incapacidade. Assim, se seria o sujeito capaz. Existiu agora essa distinção do nosso artigo 3º do Código Civil, colocando as pessoas com deficiência como pessoas capazes, dando uma maior liberdade contratual a elas, uma maior autonomia de vontades e que, assim, como um direito fundamental de todo cidadão brasileiro, fundado no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, hoje, a pessoa com deficiência mental, ela é uma pessoa considerada capaz para realizar qualquer contratação, porém, muitas vezes, ela terá que haver um instituto do apoio de uma outra pessoa para realizar essa negociação. Aqui eu fiz esse à parte só em função dessa mudança legislativa no nosso ordenamento jurídico, no nosso Código Civil de 2002, em seu artigo 3º do Código Civil. Vocês deem uma olhada, é super importante isso, sobre a capacidade civil das pessoas e a incapacidade. O segundo elemento é o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, ou seja, tem que ser um objeto lícito. Se for um objeto ilícito, ele já não vai ser um objeto válido ou existente, ele pode existir no nosso ordenamento jurídico, ou seja, no plano de existência ele vai existir, porém vai ser inválido. Então aqui existem doutrinadores como o Renan Lotufo, por exemplo, que ele coloca que existe uma qualificação dos elementos do negócio jurídico, ou seja, existe esse plano de existência com o sujeito, objeto e forma prescrita em lei ou não defesa em lei. Existe uma qualificação desses elementos negociais, que se o sujeito ele não for capaz, vai ser um objeto, vai ser um sujeito inválido, ou seja, vai ser um negócio inválido. Então, agora, adequando ao elemento da validade. Então, o segundo elemento vai ser, o segundo plano vai ser o plano da validade, que vai haver uma qualificação com relação aos objetos, aos elementos de existência desse negócio jurídico. Então, se esse sujeito não for capaz, vai ser um objeto inválido. Se o objeto do negócio jurídico for ilícito, indeterminável, ele vai ser um negócio inválido assim também. E se for
um negócio jurídico solene e que estiver prescrito em lei. Então, se não for estabelecido, consubstanciado o negócio de acordo com o que dispõe as prescrições legais, os dispositivos legais, também vai ser um negócio inválido. Então, há uma qualificação em relação aos elementos de existência desse negócio jurídico, com relação ao plano de validade. Isso é dado pela nossa doutrina, eu reitero. Já o plano de eficácia é o plano dos efeitos jurídicos que esse negócio vai aferir dentro do nosso ordenamento jurídico. Ou seja, também existem elementos para que se consubstancie essa eficácia, que são o termo, a condição e o encargo, como nós veremos posteriormente. Com relação ao plano da validade, voltando agora ao segundo plano, que é o plano da validade, como uma qualificação aos elementos de existência do negócio jurídico, como eu já disse anteriormente, existe a teoria dos defeitos do negócio jurídico. E aqui eu vou citar alguns exemplos só para vocês visualizarem esses defeitos do negócio jurídico, que vão então invalidar esse negócio jurídico. Existe o dolo, o erro, a coação, a fraude contra credores, a lesão e o estado de perigo. A fraude contra credores, em conjunto com a simulação, são vistos como um defeito, como um vício social do negócio jurídico. Já os outros, o erro, o dolo, a coação, a lesão e o estado de perigo, são vislumbrados como um defeito, como um vício de consentimento, quando os sujeitos eles vão declarar suas vontades dentro do negócio jurídico. O erro, ele vai ser uma declaração errônea, e por isso erro, dentro do consentimento, da declaração de vontades do sujeito que vai emitir essa declaração de vontades. Aqui pode ser um erro acidental ou um erro substancial, com relação à substância do negócio jurídico. Aqui o Código Civil, ele dispõe que o erro substancial, ele pode ser com relação à natureza do negócio jurídico, com relação ao objeto do negócio jurídico, com relação à qualidade dos sujeitos do negócio jurídico e com relação à forma também do negócio jurídico, ou seja, com relação à essência, à substância, por isso é um erro substancial, com relação à concretização do negócio jurídico. E que se o sujeito que emitiu a declaração de vontade viciada pelo erro substancial, se ele soubesse dessa declaração errônea, ele não iria realizar esse negócio jurídico. Eu cito um exemplo muito citado pela doutrina, que é quando um sujeito ele vai adquirir um relógio, e esse relógio ele é dourado, ele tem um aspecto de ser um relógio de ouro. O sujeito ele compra o relógio pensando ser um relógio de ouro, porém tempos depois ele descobre que esse relógio ele é um relógio só banhado a ouro, porém não é um relógio propriamente de ouro. E aqui estaria consubstanciado um erro substancial com relação ao objeto desse negócio jurídico, ao objeto dessa compra e venda, ou seja, o sujeito que adquiriu achou que era um relógio de ouro e não o era. Então, há um erro substancial. O erro acidental é quando não diz respeito à substância, à concretização do negócio jurídico. É um erro meramente acidental, que pode ser, segundo o nosso Código Civil, poderá ser solucionado, poderá ser realizado. Um erro, então, pode ser um erro de cálculo, que pode ser um exemplo de erro acidental. Já o dolo é o erro do sujeito de direito, mas
fundado numa intenção do outro sujeito. Então, um dos sujeitos do negócio jurídico intencionalmente ocasiona o erro para com o outro sujeito, com a intenção de lesá-lo. Então, isso é o dolo, ou seja, a intenção, o dolos malus, de realizar essa lesão para com o outro sujeito de direito que vai ser lesado pelo dolo. E existe também um regramento disposto no nosso Código Civil. Também existe a coação. Aqui eu vou fazer uma parte. Existe a coação, a coação moral e a coação física. A coação física, segundo a nossa doutrina, ela vai haver um aspecto de inexistência do negócio jurídico. Por quê? Porque se é uma coação física, por exemplo, se um sujeito ele coage o outro sujeito a assinar um determinado contrato, um negócio jurídico, que a pessoa, o sujeito que está assinando não o quer, mas é coagido a assiná-lo contra a sua vontade, por exemplo, o sujeito coage fisicamente o outro a assinar, pegando a mão da outra pessoa e assinando-a por si, então isso seria um negócio jurídico inexistente, porque não haveria declaração de vontade, visto essa coação física irresistível da outra pessoa. Já a coação vis moral, ou seja, a coação moral propriamente dita, é um vício de consentimento, porque irá coagir o outro sujeito, um dos sujeitos irá coagir o outro, ou um terceiro irá coagir ambos os sujeitos do negócio jurídico para a realização desse negócio jurídico contra a vontade de um ou de ambos, e aí haverá então esse vício na declaração de vontades, esse defeito do negócio jurídico, esse defeito do consentimento de vontades. O Código Civil dispõe que essa coação ela tem que ser uma coação premente, tem que haver um perigo para com o sujeito que está sendo coagido, e isso vai ser, se houver essa prova, vai ter que haver a comprovação dessa coação dentro do processo para ver a invalidação desse negócio jurídico. Se for uma coação com relação à própria pessoa contratante, negociante, a pessoas familiares desse contratante, aí haverá a coação propriamente dita. Já se for em relação a terceiros, a pessoas não vinculadas a essa pessoa coagida, aí o juiz, o magistrado, dentro do processo, irá vislumbrar se houve ou não houve a coação como um defeito desse negócio jurídico. Já o estado de perigo é quando um dos contratantes ele está em um estado de premente urgência e necessidade para a realização desse negócio em relação à proteção de um familiar seu. Então aqui eu cito exemplo de um sujeito que está com o seu filho adoentado e que para o tratamento do seu filho ele irá vender a sua única casa pela metade do valor. Então, digamos que a sua casa valha R$1 milhão, ele o vende por R$200 mil. E o sujeito que irá comprar, ele sabe desse estado de necessidade premente, desse estado de perigo premente do filho do sujeito, do vendedor, e mesmo assim adquire essa casa por R$200 mil. Aí está consubstanciado o estado de perigo, ou seja, nessa desproporção entre os valores do objeto vendido, alienado, dessa casa, no exemplo citado, e com a ciência de ambas as partes dessa desproporção. Então, se for invalidado esse negócio jurídico judicialmente, vai voltar
esse bem para o patrimônio da pessoa vendedora, ou se o comprador ele se habilitar, ou seja, ele se dispor a comprar a casa, nesse exemplo citado, pelo valor verdadeiro, então não irá se anular esse negócio jurídico, não irá se invalidar. Já a lesão também há uma desproporção entre os valores negociados, porém, por uma inexperiência do sujeito que está realizando esse negócio jurídico e não por um estado de necessidade como no estado de perigo. Então, a distinção entre ambos é que no estado de perigo há um estado de necessidade premente do sujeito que está realizando o negócio jurídico. Já na lesão, há essa desproporção entre valores do objeto negociado, porém, por uma inexperiência de um dos sujeitos desse negócio jurídico. Já a fraude contra credores é quando um dos sujeitos ele está devendo para uma pessoa e ele simula um estado de insolvência. Para quê? Qual o fundamento? De fraudar essa pessoa, ou seja, de lesar esse credor com a sua dívida, ou seja, simulando essa insolvência para não quitar a dívida para com o credor. Então, isso é um vício social segundo a nossa melhor doutrina. A simulação, ela é um outro defeito do negócio jurídico, porém, não o efeito dela não é a anulabilidade do negócio jurídico, como todas as outras mencionadas anteriormente. Não, a simulação, ela será um fator de nulidade do negócio jurídico. Então, é um outro dos efeitos do negócio jurídico. Então, esses são os planos de existência, validade e eficácia. Já o plano de eficácia, como eu disse, é o plano em que vai haver a produção de efeitos desse negócio jurídico para com o nosso ordenamento jurídico. Aqui eu cito como exemplo a condição, o termo e o encargo, a condição como um evento futuro incerto, o termo como um evento futuro e certo, e o encargo como uma prestação que um dos sujeitos há que haver em relação ao outro. A condição, ela pode ser um evento futuro incerto suspensivo, ou seja, com a realização, a concretização dessa condição, vai haver a produção de efeitos desse negócio jurídico, ou seja, o início da produção de efeitos. Já a condição resolutiva vai ser a cessação dos efeitos desse negócio jurídico, ou seja, a paralisação. E o termo é um evento futuro e certo. Aqui eu cito um exemplo muito citado pela doutrina também, que é o da morte, que é um evento futuro e certo, por exemplo, mas incerto em relação à data, ou seja, morrer, todos iremos morrer, porém não sabemos a data. Então, por isso que a doutrina classifica a morte como um evento futuro e certo, porém com uma data incerta. Então, seria um termo incerto. Aqui só para dar esse exemplo, que é uma exceção dada pela nossa doutrina. Já o encargo vai ser um afazer de um dos sujeitos para com o outro, que vai então produzir os efeitos dentro do negócio jurídico. E esses são os 3 planos do nosso negócio jurídico: o plano de existência, de validade e de eficácia. Também vou fazer uma outra parte dentro dessa exposição e colocar para vocês que com o advento do nosso Código Civil de 2002, houve
um efeito, um fenômeno que se chamou a constitucionalização do nosso Código Civil, ou seja, interpretar e aplicar os ditames do nosso Código Civil de acordo com os preceitos constitucionais, ou seja, de um princípio de eticidade, de um princípio de boa-fé objetiva, como eu citei anteriormente, e a boa-fé objetiva, a probidade, vão ser elementos, preceitos gerais do nosso Código Civil, que vão então informar e vão ser interpretados todo o nosso direito civil, e não só os negócios jurídicos, e não só o nosso campo contratual. Outra parte que é importante salientar para vocês foi a MP 881 de 2019, sancionada pelo nosso presidente, em que ele determinou a liberdade econômica, o Estatuto da Liberdade Econômica, e que determinou uma mudança legislativa no nosso Código Civil, em seus artigos 421 e tantos outros do nosso Código Civil, mas eu cito o artigo 421 modificado por essa MP em função de que nós estamos falando sobre o direito contratual, sobre o direito negocial, e que foi também modificado por essa MP em relação à diminuição da intervenção estatal dentro dos negócios jurídicos realizados no Brasil, dando uma maior liberdade econômica aos cidadãos. Vocês deem uma olhada nessa MP, também é super importante para a atualização de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, e por hoje é só, pessoal. Forte abraço e até mais!